Pronto. Bom, eu acompanhei um pouquinho, né? Ele falou um pouquinho sobre evangelista, falou um pouquinho sobre, oh meu Deus, sobre Ministério de Reconciliação, né? Falou um pouquinho sobre várias coisas, né? E hoje a gente vai continuar. Ele começou falando, eu não sei se, eita, eu não sei se ele falou um pouquinho sobre oikos, né? Ou sobre o significado de oikos, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre oikos, né? Alguém sabe, gente, o que é oikos? Gente, pode abrir o microfone, falar, vai ser legal. As pessoas do nosso círculo de amizades. Legal, mais alguém? Mais alguém, gente? Entendi. Bom, oikos, o que é oikos? Quando a gente vai pesquisar o significado de oikos, ele fala que é o lar, que é família, né? Que é casa, na verdade. E quando a gente fala sobre oikos, nós estamos falando sobre o seu círculo de influência, né? Olha que interessante. Quando a gente fala de oikos, a gente não fala apenas sobre família que está do seu lado, né? A gente fala sobre parentes, sobre amigos, sobre colegas de trabalho, sobre escola, sobre a rede de relacionamentos que você tem, né? Então, por exemplo, aqui, hoje todo mundo tem uma rede de relacionamento, correto? Seja dentro de casa, seja na escola, seja no trabalho, seja na rua, seja com o vizinho, né? Então, todo mundo aqui tem uma rede de relacionamentos. Eu tenho, você tem, todo mundo aqui tem, né? Não importa onde, trabalho, casa, família, parentes, churrasco com a família, né? Então, todo mundo aqui tem uma rede de relacionamentos, né? Então, quando a gente fala sobre isso, estamos falando, quando a gente fala sobre oikos, estamos falando sobre isso, correto? E quem estiver anotando, quem quiser anotar alguns pontos que a gente vai falar sobre isso, o oikos, ele define o nosso campo missionário, né? Quando nós estamos falando sobre que o oikos, ele define o nosso campo missionário, estamos falando que cada pessoa aqui tem um campo missionário pessoal, que no caso, quem são? Alguém quer citar? Alguém sabe qual que é o campo missionário pessoal de vocês? Família, amigos. Legal. Alguém mais? Gente, vocês estão muito quietinhos hoje, não estou entendendo vocês. Abre o microfone, fala. Vai ser. Tá frio. Ah, Nana, me poupe. Mas, bom, é isso mesmo, Li. Quando a gente fala de campo missionário de cada pessoa de vocês, né, de nós, estamos falando sobre o nosso oicó, sobre a nossa família, sobre a nossa rede de relacionamento que nós temos hoje, né? Quando o Senhor, ele formou, né, a humanidade, né, para que habitasse as famílias, ele planejou para que o seu amor ele fosse transmitido de pessoa para pessoa, né? E quando a gente fala sobre o oikos, né, sobre a vida do oikos, nós precisamos colocar duas palavras dentro dela, né, que é o amor e sacrifício que nós precisamos ter com nossos oikos, né? Sempre lembra, gente, que quando eu estou falando sobre oikos, eu estou falando sobre sua rede de influência, tá? Todo mundo aqui tem uma rede de influência. Olha que forte isso, né? Por que influência? Hoje nós temos influência tanto para o bem, tanto para o mal, né? E hoje você pode influenciar as pessoas tanto para o bem, tanto para o mal, né? Então, quando a gente fala de oikos, é sua rede de influência, tá? É amigos, família, parentes, casa, tudo. E assim como nós temos um campo missionário pessoal, né? Da mesma forma que todo mundo aqui participa de uma célula, né? A célula também tem um campo missionário, né? Específico. E qual que é o campo missionário da célula? São o oikos de cada pessoa, né?
eu falo que nós precisamos viver a importância do evangelismo dentro da célula, dentro das nossas vidas, né? Falando de célula agora, quando uma célula ela não tem um evangelismo como uma prática na vida daquela célula, ela perde o princípio de ser igreja, né? Quando a gente fala sobre a igreja, nós estamos falando sobre levar o evangelho para as pessoas também, né? Então, quando uma célula, ela não, como que eu posso falar? Ela não tem prática o evangelismo, ela perde totalmente o princípio, né? E assim como nós precisamos ter essa prática do evangelismo, né? Por exemplo, olha que interessante. Hoje aqui a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9 pessoas. Eu não sei, vou fazer com 10 que é mais fácil para mim. Mas, por exemplo, se cada pessoa aqui tem um oicós, todo mundo aqui tem um oicós. Não, é impossível alguém aqui não ter pelo menos um oicós. Todo mundo tem aqui um oicós. Ó, o Fabiano chegou! A gente está falando sobre... Eu não sei se estava na aula passada, né? Não sei se deu, mas estamos falando sobre oikos, tá? Sobre Tá. evangelismo mesmo. E oikos é a nossa rede de relacionamento, tá? Então, é a nossa rede de amigos, de família, de trabalho, do pessoal do trabalho, dentro de casa, tá? Então, é a sua rede de amigos, de família, de parentes, de pessoas, tá? São pessoas que você tem convívio com elas, né? Seja onde for. Por exemplo, aqui tem 10 pessoas, nem sei se está certa a conta, mas todo mundo aqui tem pelo menos uma pessoa, um oikos, né? Não é possível. É claro que todo mundo tem aqui uma pessoa. Ou seja, se nós conseguirmos alcançar essa uma pessoa, essa uma alma, esse um oikos, cada pessoa aqui, a gente já vai ter virado 20, né? Então, nós às vezes não colocamos a importância do oikos nas nossas vidas, mas o oikos é muito importante. As pessoas que estão em nossa volta é o nosso campo missionário, né? Às vezes a gente fala assim, eu quero ir para tal lugar fazer missão. Sendo que às vezes você está perdendo uma alma dentro da sua casa ou dentro do teu emprego, da tua escola, da tua faculdade, né? Então, é basicamente isso. O oikos, ele define nosso campo missionário. Então, todo mundo aqui, né, tem um campo missionário pessoal que é o oikos, né, que é a sua rede de relacionamento, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre alguns impedimentos para a gente alcançar o oikos, para a gente alcançar essas pessoas, né? O primeiro impedimento é esforço próprio. Tem acho que é um pastor que chama Mário Vega, ou Vega, eu não sei como pronuncia o nome dele, mas ele colocou um artigo aqui que eu vou ler para vocês, que fala assim: eu conversei com um judeu convertido chamado Tim, no leste de Londres, há 2 semanas, e ele me disse que um engenheiro amigo dele, John, tornou-se amigo dele e o levou a muitos eventos cristãos. Depois de muitos meses, Tim aceitou Jesus e se tornou membro da igreja de John. Quando Tim entrou na igreja, todos sorriam, o cumprimentaram e o trataram como um velho amigo. Depois, Tim descobriu que John havia recrutado a igreja para orar pela salvação de Tim, ou seja, toda a igreja já o conhecia. Então, enquanto John estava tornando-se amigo de Tim, a igreja orava. E ele fala que é o combo 2 em 1, né? Que nós temos que usar para ver a salvação do nosso oikos, né? Mas o primeiro ponto, que antes de falar, né, sobre a oração da igreja, sobre essas coisas, eu quero realmente falar sobre o esforço próprio, né? É claro que nós precisamos fazer a nossa parte, né? Nós precisamos convidar essas pessoas, criar amizade com elas, falar do Senhor para elas, né? Ensinar sobre a palavra, através das nossas ações, das nossas palavras. Com certeza nós precisamos fazer isso, né? Mas não é com o nosso esforço próprio que a gente vai conseguir converter a alma dela,
né? Nós não temos esse poder humano para fazer isso, né? É apenas o Senhor que vai conseguir fazer isso, né? Então, nós precisamos realmente ser responsáveis de compartilhar o evangelho para essas pessoas, de falar sobre Jesus para essas pessoas, mas nós precisamos deixar os resultados com o Senhor também, né? Se nós formos fazer com nossa própria força humana, né, com nosso próprio esforço, às vezes, ao invés de ganhar uma pessoa, a gente vai perder, né? Por quê? Porque às vezes a gente quer fazer tanto com o nosso próprio esforço. Olha, a gente convida ela, fala de Jesus para ela, convida ela para ir para a cela e a gente fala assim: olha, você precisa ir. Olha, se você não ir, você vai para tal lugar, né? Então, às vezes a gente quer fazer tanto com o nosso próprio esforço que ao invés de ganhar, a gente perde, né? Mas nós precisamos fazer a nossa parte e deixar que os resultados com Deus, né? Porque é Ele que realmente vai converter essa pessoa, é o Espírito Santo que vai convencer essa pessoa, né? Então, faça a sua parte também, né? Quando aqui fala sobre a oração da igreja, eu achei bem interessante que enquanto a pessoa estava se tornando amigo de um, a igreja estava orando pela salvação dela, né? Como igreja, nós também precisamos fazer esse papel, né? Esse papel de oração, esse papel de orar pela vida das pessoas, de orar pela salvação das pessoas, né? Nós precisamos ter esse sentimento com a gente, né? Precisamos ter esse sentimento de que eu preciso orar pela salvação das pessoas, né? E quando a gente fala sobre a palavra oração, é tão interessante que se a gente tira as primeiras duas palavrinhas, que é o e R, a gente vê que sobra ação, né? Ou seja, a oração junto com a ação, elas precisam andar juntas, né? Não tem como eu alcançar a vida de uma pessoa apenas orando e não falando de Jesus para ela, né? Ou não tem como eu só falar de Jesus para ela sem orar por ela, né? Então, oração e ação, ela precisam andar juntas, né? Ela juntas têm o poder de realmente trazer essas pessoas para Cristo, né? De levar essas pessoas para Cristo. Então, eu preciso entender que não é com o meu esforço próprio, né? Não é com a minha mão apenas, que sim é através, né, de mim que às vezes as pessoas vão conhecer a Cristo, mas é o Senhor que vai fazer, que vai converter as pessoas, que o Espírito Santo que vai convencê-las, né? E a segunda coisa que nos impede, né, de alcançar um oikos é nós não colaborarmos com Deus. Como assim? Quando a gente fala de não colaborar com Deus, tem um artigo aqui, um escritor, que ele falou assim: na última semana, 2 pastores vieram à minha casa para uma reunião de mentoreamento. E o pastor compartilhou sua visão de ajudar cada pessoa a dar mais um passo na direção de Jesus. Ele explicou que a sua estratégia é incluir os não cristãos, né? Ou seja, o nosso papel como pessoas é dar o nosso próximo, é ajudar o nosso oikos a dar o próximo passo na sua jornada em direção a Cristo, né? É realmente aquela frase clichê, não é apenas ganhar, mas é ganhar, cuidar, né, dessas pessoas, né? Às vezes a gente fala assim, eu já convidei ela para a célula, já levei ela para a igreja, então agora é com vocês que cuidem, o pastor, a pastora, o discipulador, a discipuladora que cuida. Eu fiz a minha parte. Mas não, gente, é além disso, é além de ganhar pessoas, né? Nós precisamos cuidar dessas pessoas também, né? Nós precisamos fazer o nosso papel completo, né? Eu levei ela para a igreja, já ela se decidiu se batizar, então agora eu já fiz a minha parte, já batizei ela e é isso. Não. Agora, após o batismo, você ensinar ela a caminhar com o Senhor, a conhecer o Senhor, ensinar sobre as Escrituras, né? Não é ganhar e acabou, né? Mas é ganhar, cuidar, ensinar ela, ensinar sobre as Escrituras, ensinar ela a dar o próximo passo, sabe? E também ir com calma, né? Cada pessoa tem um tempo, cada pessoa tem os processos, mas é realmente ganhar, mas ganhar, cuidar, ensinar, né? Não é ganhar apenas, né? Então,
uma segunda coisa que nos impede mesmo de alcançar o nosso oikos é nós não colaborarmos com Deus, né? Não é apenas ganhar, mas nós precisamos ganhar, cuidar dela, ensinar ela, né? Realmente ajudar ela a dar o próximo passo, né? Ensinar ela a dar o próximo passo para sua jornada em direção ao Senhor, né? Assim como às vezes alguém fez com você, né? Às vezes alguém não fez isso com você, né? Mas é a sua chance de fazer isso com outras pessoas, né? Então esse é o nosso papel, né? Como pessoas, como um grande comissionamento, como o Ian falou semana passada, né? E a terceira coisa que nos impede de alcançar o nosso oikos, e essa é muito interessante, é o excesso de ocupação. Quem aqui tem uma vida corrida? Alguém tem uma vida corrida? Eu não. Não, né, Li? É de boa a tua vida, né? Sobra tempo para tudo. Tá tudo. Mas é isso, gente. Todo mundo aqui tem uma vida corrida, trabalho, casa, escola, faculdade, todo mundo, família, todo mundo aqui tem uma vida muito corrida, né? Mas uma coisa que nos impede de alcançar as pessoas em nossa volta é o excesso de ocupação, né? O Senhor, ele deu a cada um de nós pessoas para a gente ganhar, pessoas para a gente cuidar, né? E a gente precisa encontrar maneiras de desenvolver esse relacionamento, né? Para que as pessoas venham conhecer o Senhor, né? E às vezes a gente fala assim, nossa, mas o Senhor, mas eu preciso de mais 1 hora na minha vida para mim conseguir fazer isso, né? Eu não acho que não é todo mundo aqui que participou de uma aula que logo vocês terão, que é a mordomia do tempo. E aí a gente vai realmente aprender que não é falta de tempo, não tem falta de tempo, né? Às vezes nós que não colocamos as prioridades certas, às vezes nós que não conseguimos dividir os horários do dia, né? Então não existe falta de tempo, é realmente às vezes as prioridades que estão invertidas, né? Às vezes nós colocamos mais peso para uma coisa do que para outra, né? E, na verdade, nós realmente precisamos tirar tempo para fazer isso, né? Em Mateus 22, fala sobre os mandamentos, né? Jesus foi muito claro que o segundo mandamento é amar ao próximo como a si mesmo, né? E quando a gente fala sobre amar o nosso próximo, né? Ele não fala apenas não sei se alguém já falou isso, né? Ah, eu amo meu próximo, eu só não tenho tempo para ele, eu só não tenho tempo para cuidar dele, eu só não tenho tempo para conversar com ele, né? E quando a gente fala realmente de amor, nós estamos falando que um verdadeiro amor, ele se expressa através de ações, de palavras, né? Não tem como, eu amo meu próximo, eu cuido do meu oikos, eu amo as pessoas da minha volta, mas eu não tenho tempo para eles, né? O amor, o verdadeiro amor, ele é expresso através de ações, né? Então, nós precisamos entender que o excesso de ocupação, ele nos impede de alcançar as pessoas que estão em nossa volta, sabe? Às vezes tem pessoas que, cara, estão necessitando do Senhor, estão necessitando de uma coisa que complete elas, né? Muitas pessoas têm um vazio dentro do coração e essas pessoas estão necessitando do Senhor. Elas só não sabem, mas elas necessitam de algo para preencher elas, né? E às vezes nós não damos importância às pessoas que estão em nossa volta, né? Às vezes damos importância mais ao trabalho, à casa, e não que isso não seja importante, sabe? Mas o Senhor mesmo falou que nós realmente precisamos amar o nosso próximo, e o amor ele é expresso através de ações também, né? Então, realmente, nós precisamos inverter um pouquinho, recalcular a rota das nossas prioridades, e entender que o Senhor colocou pessoas ao nosso redor para que a gente ganhe essas pessoas. O Senhor colocou pessoas em nossas voltas para que a gente cuide dessas pessoas, né? Então, o Senhor, Jesus, né, na sua vida aqui, ele ensinou a importância de cuidar das pessoas de uma forma tão genuína, bonita, né?
E é isso que nós precisamos fazer, nós precisamos tomar como exemplo aquilo que Jesus ensinou, né? Ele não ensinou através só de palavras, ele ensinou através de ações, né? Então, nós precisamos cuidar do nosso próximo e assim nós realmente expressamos o amor de Deus, né? E como nós vamos ajudar? Cara, existem diversas formas, dando amor a essas pessoas, suprindo as necessidades delas, às vezes às vezes é roupa, às vezes pode ser comida, mas às vezes pode ser um tempo com ela, às vezes pode ser um abraço, ajudando ela, sendo amiga, aconselhando, ensinando sobre a palavra, falando sobre a palavra, né, orando por ela, né? E eu marquei uma frase que eu achei bem legal, que ela fala assim: servir a Deus espalhando o amor dele é um grande privilégio para nós. Quando nós fazemos isso, estamos participando ativamente da missão dele e reconhecendo a importância do seu sacrifício, né? Então, nós precisamos tirar um pouquinho daquilo que nós achamos que às vezes é prioridade e realmente recalcular a rota das nossas prioridades, né? Tem alguns versículos, se vocês quiserem marcar, que fala realmente sobre servir ao próximo, sobre ajudar o próximo, que é Gálatas 6:2, Romanos 12:10 e 1 Timóteo 5:8. Então, se quem quiser marcar, Gálatas 6:2, Romanos 12:10 e 1 Timóteo 5:8. Ok? Alguma dúvida até aí, gente? Tudo certo? Alguma dúvida? Fechou, vamos continuar então. E a última coisa que eu queria falar é sobre nós transformar o nosso oikos, né? Transformar as pessoas ao nosso redor, né? É tão interessante que Jesus, à medida que quando Jesus ele transformava as pessoas, elas passavam a se comportar de uma forma diferente nos seus relacionamentos, né? Por exemplo, é como se fosse um vírus, só que um vírus do bem, tá? A gente se comporta diferente no nosso relacionamento de oikose, ou seja, nós nos comportamos diferente para as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que estão as pessoas que estão em nossa volta se comportam diferente com as pessoas à volta dela e assim sucessivamente por diante, né? É um crescimento isso. E é através da nossa transformação que nós conseguimos transformar as pessoas, né? É clichê, mas é real. E conforme Jesus ele transformava as pessoas, elas passavam a se comportar diferente com as pessoas em volta dela, né? Ou seja, os maridos amavam as suas esposas, os casados se submetiam a eles, e os vizinhos, amigos, eles conseguiam ver a transformação, né? E era exatamente aquilo que eles necessitam, né? Então, o principal alcance que nós temos, que é evangelístico, né? É o que os primeiros cristãos promoviam, né? À medida que Jesus transformava eles, eles passavam a se comportar diferente e assim sucessivamente, né? Ou seja, gente, existem pessoas que às vezes nunca vai ler a Bíblia, só que o único evangelho que às vezes elas vão conhecer, a única Bíblia que às vezes elas vão conhecer é através das nossas vidas, né? Então, realmente nós precisamos tomar cuidado com isso, né? É só a partir das nossas vidas que a gente vai conseguir alcançar outras vidas, né? É impossível a ordem ser diferente. Em Mateus 5:14-16 fala assim, deixa eu ler. Vocês são luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês, que está no céu. No final do verso ele fala assim: assim também a luz de vocês
brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que estão no céu, né? É tão interessante porque realmente fala que nós devemos brilhar para que as outras pessoas vejam coisas boas em nós, né? Ou seja, tudo que nós fazemos, ele sempre vai interferir na vida de outra pessoa. Eu sempre falo que o reino de Deus não tem a ver comigo, ele tem a ver sempre com o meu próximo. Jesus não morreu só por mim, Jesus ele morreu por todos, né? Então, às vezes a gente fala assim, mas a vida é minha, eu faço o que eu quero. Ok, a vida é sua. Só que tudo que você faz sempre vai ter consequência na vida das pessoas que estão próximas de você. Seja no sentido grande ou no sentido pequeno. Por exemplo, às vezes um xingamento, agora que a Sainha apareceu, às vezes um xingamento que a Nanda explode, xinga na casa dela, às vezes a Sarinha vai escutar e vai repetir. Às vezes eu tô num ambiente e eu faço uma coisa que eu não deveria fazer e a pessoa que está na minha volta olha e fala assim, mas ela não vai na igreja? Mas se ela pode fazer isso dentro da igreja, eu também posso, então não muda nada. Sabe? A minha vida, ela sempre vai ter a ver com a vida do próximo, mesmo a gente querendo ou não. Tudo que a gente faz reflete na vida do próximo. Sara, sempre reflete na vida do nosso próximo, né? Então, nós precisamos entender esse peso que existe sobre todos nós, né? Existe tudo que eu faço reflete na vida do próximo, nunca se esqueça disso, né? Tudo que você faz reflete na vida do seu próximo, na sua casa, na sua família, nos seus parentes, nos seus amigos, né? E resumindo, né? Nós precisamos ser exemplos para as pessoas que a gente fala sobre o Senhor, né? Às vezes todo mundo conhece essa frase, mas às vezes uma ação vale mais do que palavras, né? E é realmente isso, não adianta da minha boca sair palavras boas, falar de Jesus, sendo que as minhas atitudes provam totalmente ao contrário. Como que eu quero ver mudança, como eu quero alcançar as pessoas ao meu redor, se as minhas atitudes são totalmente diferentes daquilo que eu falo, né? E quais têm sido as palavras que nós temos falado? Sabe, são palavras de bênção ou têm sido mais palavras de maldição? Dentro da minha casa, dentro do meu círculo de amizade, de amigos, de família, de parentes, de trabalho, faculdade. Será que na minha boca tem saído palavrões? Será que com a minha própria boca eu tenho desejado pecar cada vez mais? Sabe, será que nós temos sido exemplo na maneira de falar com as pessoas, de falar para as pessoas, né? Qual que tem sido a minha reação, as minhas atitudes, né? As minhas atitudes, ela realmente tem servido realmente ao Senhor ou não, né? Nós somos o tipo de pessoas que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ou nós somos aquelas pessoas que falam assim, faça o que eu faço, né? Qual pessoa nós temos sido, né? Em Romanos 6:18 fala que se vocês foram libertos do pecados, vocês se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito, né? É a partir de você que a transformação vai começar, né? Sucessivamente, né? Então, lembra disso, a transformação começa de você. Eu lembro quando, tipo, uns 4, 5 anos atrás, eu ia para... Meus pais sempre foram na igreja, depois saíram, e aí eu comecei a ir sozinha. E aí eu comecei a criar uma mágoa deles por não ter eles na igreja, né? Via todo mundo lá com as suas famílias, vai lá, ora pela sua família, vai lá, ora com a sua família, não via meus pais. E aí isso começou a me causar uma mágoa deles. E aí eu orava para eles ir para a igreja e nunca mudava, eles nunca iam, nunca aceitavam. E aí eu fui falar com o Senhor, falei, Senhor, mas eu oro e não acontece nada. E aí ele me falou assim,
mas você tem me mostrado para eles através das suas atitudes? Sabe, eu orava no quarto para eles irem para a igreja, mas dentro de casa eu respondia a eles. Como que eles iam ver uma transformação na minha vida, né? Eu estava indo na igreja, mas não havia sido transformada dentro de casa, né? Então, a transformação, ela realmente começa de você, ela começa de mim, para depois expandir para as pessoas, né? Então, é isso, gente. É um pouquinho da aula de hoje, terminou bem rápido, né? Mas queria saber se alguém tem alguma dúvida. Tudo certo, gente? A Sara tem uma dúvida. Falou oi. Oi, princesa. Oi, Princesa. ó, E aí, gente, tá tudo certo? Alguém tem alguma dúvida? Todo mundo sabe o que é o ICOS? Todo mundo sabe o que te impede a alcançar um ICOS? Bom, então é isso, gente. Daqui a pouco a gente tem a aula 8h30. E é isso. Se vocês não têm dúvida, é isso. Lembra que a transformação começa de você e tudo que você faz reflete na vida de outras pessoas. Nunca se esqueça disso. Tá bom? É isso, gente. Então, fica com Deus e até daqui a pouco. Deixa eu parar o vídeo aqui. Mãe, uma coisa que eu achei muito fofinha. manda beijo, Sarinha.